Eu digo todo dia, para mim, o desenvolvimento e um grande futuro do leão coroado é a gente chegar às raízes. Afonso Gomes de Aguiar Filho nasceu em 15 de março de 1948 e teve sua primeira infância vivida no bairro da Campina do Barreto, também na cidade do Recife. Vivia numa família grande, né? Meus bisavós tiveram muitos filhos, e ele era conhecido por ser um dos filhos que mais era apegado ao pai, que também se chamava Afonso, e à vida no santo. Meu avô cresceu num contexto onde as famílias se organizavam de uma forma diferente, né? A vida dentro do santo com muitas crianças era um pouco complicada, mas ele contava que ele estava o tempo todo nesse processo de aprender. Ele gostava de acompanhar o pai dele nesse processo de viver, né, de fazer as coisas do santo. E sempre que ele tinha oportunidade, ele estava de olho em uma coisa nova para aprender, para fazer ou para viver, porque ele dizia que o santo era uma vivência. Nesse processo de crescer e aprender com o santo, meu avô contava muitas histórias boas de quando ele estava aprendendo a viver com o pai dele, né? Ele contava que uma vez ele saiu para fazer uma entrega de ebó, que o pai dele ficou esperando ele no terreiro e ele tinha que voltar para dizer como que tinha acontecido e finalizar o ritual. E aí, no meio do caminho, ele encontrou uns amigos que estavam jogando bola e ele se entreteu e ficou jogando bola com esses amigos. E que depois de um tempo ele simplesmente desmaiou. E quando ele retornou, ele estava dentro do terreiro com o pai dele e o pai dele dizendo assim: tá vendo que você não pode partir as coisas no meio? E aí ele contava isso como forma de ensinar pra gente que a vida no santo tem essa coisa de ter um começo, um meio e um fim, que a gente não pode deixar as coisas inacabadas e que a responsabilidade e a disciplina de voltar precisam estar inseridas nesse contexto de aprendizado. Quando ele cresceu um pouco mais, né? Ficou jovem e descobriu a vida. Vovô era muito fã de gafieira e ele estava sempre nesse contexto da vida noturna da cidade, né? Saindo para ir pro samba e se arrumando e tudo mais. E ele tinha um pouco desse impasse com o pai dele de que a responsabilidade com o santo precisava chegar em algum momento, mas que ele não se sentia pronto. Quando ainda era adolescente, ele conheceu uma moça que viria a ser a minha avó, Dona Janete, num contexto do bairro, né, de Águas Compridas. Eles dois moravam aqui e eles se encontravam eventualmente em trabalhos que eles faziam com água de ganho, né? Meu avô ia buscar água para levar para casa, e a minha avó já trabalhava com água de ganho, botando água à casa das pessoas. Eles se casaram mais ou menos no meio dos anos 70, por aí, 74, 75, quando nasceu a primeira filha deles, Ana Cecília. E depois disso, eles viveram juntos até o falecimento do meu avô em abril de 2018. Nesse contexto do casamento, a minha avó ela foi inserida dentro da família do meu avô e ela tomou conta da família como se fosse dela, né? Ela cuidou dos meus bisavós, ela criou as filhas, ela cuidou da casa, cuidou do terreiro, inclusive. E ela fez esse papel de possibilitar que o meu avô assumisse tanta responsabilidade que viria pela frente. Meu bisavô faleceu no final dos anos 80 e uma coisa muito inesperada na vida do meu avô aconteceu, que foi a vontade do orixá de ficar com ele, né? De que ele zelasse pelo terreiro que o meu bisavô deixou. Meu avô, apesar de saber muito do santo e já ter vivido nesse contexto, né, de estar ao lado dele, de estar fazendo o que um zelador de santo faz, não se via nessa responsabilidade, né, nesse lugar, nesse cargo de babalorixá.
Então demorou um tempo até ele assumir. Ele precisou fechar o terreiro para cumprir o luto e para se preparar enquanto sacerdote, para só depois de um ano assumir o terreiro e botar para frente essa questão do sacerdócio, né? Desse processo de se tornar um babalorixá. Através desse contexto do santo, meu avô conheceu Luís de França. Eles foram apresentados por amigos em comum, com o seu Natan e o Dr. Roberto Benjamin, que conheciam Luís de França, e é importante dizer, né, e pensar que Roberto Benjamin era da Comissão do Folclore de Pernambuco, e ele estava preocupadíssimo com a extinção do leão coroado, porque ele já conhecia Luís e já sabia dessa ideia de tocar fogo na indumentária inteira e de acabar com a nação. Luís estava buscando, né, procurando um discípulo que pudesse tomar conta da religiosidade do maracatu, porque o maracatu era muito mais importante dentro do terreiro do que no carnaval. Então, quando ele conhece o meu avô, foi numa cerimônia de Nanã, no meio do ano, assim, mais ou menos. E nessa cerimônia, a imolação do animal, né, o sacrifício, é oferecido pela pessoa mais velha do terreiro. O meu avô, ele já conhecia a história, né, a trajetória de Luís de França, e aí ele ofereceu o corte para Luís. E Luís disse que não. Negou e pediu para que o meu avô fizesse para poder ver o que ele estava fazendo. Então, depois desse dia, a vovô contava que Luís chegou na cozinha, assim, no terreiro, apertou a mão dele e fez assim, aqui nesse chão a gente pode pisar. E depois disso, eles viraram amigos. O meu avô passou a usar a boina que ele usava, porque foi um presente de Luís de França. E a partir daí, eles construíram toda a história de legado, né, que tem pra frente do Leão Coroado. Veja bem, eu me baseio nesse baque nosso, porque o Luís de França, ele foi quem passou pra gente aqui em casa, né? Esse baque do Leão Coroado. E afirmando que era realmente o toque do maracatu. Hoje é que apareceu vários batuques, várias coisas que eu acho que deve ser por causa das dissidências, né? Meu avô ter se tornado discípulo de Luís de França foi basicamente por causa da habilidade que ele tinha em lidar com o culto de Egum no Candomblé Nagô, que é o culto de tradição que o Maracatu Leão Coroado está fundamentado. Nesse processo, Luís viu que as calungas poderiam ficar resguardadas, né, com meu avô, que isso seria um ritual possível. E eu acredito que essa tenha sido a coisa mais importante entre eles, né, o quanto que eles compartilharam sobre a ancestralidade. Vovô dizia que era muito forte essa relação que ele tinha com Luís de França, que apesar de terem se conhecido e Luís ter partido tão rápido, ele construiu uma aliança de alma. Então, o espírito dele estava interligado nesse contexto de ancestralidade, seja sanguínea não era, mas eles se encontraram espiritualmente num ponto comum, que era essa devoção aos ancestrais, né, às calungas. Então, o meu avô também ficou conhecido por causa desse cuidado com o segredo das calungas, né? Ele também dizia que maracatu era muito mais religião do que carnaval. E ele prezava muito por essa necessidade, né, de reverenciar e de ser devoto às calungas do Leão Coroado. Tanto que tudo que a gente fosse fazer, tudo que ele fosse fazer dentro da nação e para a nação era conferido e reafirmado no jogo de búzio com as calungas. O meu avô era muito forte, né, determinado nessa condição de manter o Leão Coroado como Luís de França tinha deixado. Isso é um processo que a gente precisa pensar quando aconteceu, né, nos anos 2000, e também precisa pensar na atualidade. Aquela competição é aquilo ali. Eles fazem uma imposição que eu não acho válida, porque eles chegam ao cúmulo e dão um campeonato a um maracatu de baque virado. Na ação que vem com a odalisca, vem com atabaque, com timbal, batendo. Eu não entendo mais nada a respeito disso. E é por isso que eu não participo mesmo. Só que antigamente, os maracatus e os pessoal que faziam os jurados, eu acho que conheciam. E o maracatu passava todo, você vinha mais bonito do que o meu, tudo bem, mas era dentro daquele estilo. Você não fugia, não, você vinha mais bonito, mais oberante, tudo bem.
Mas era uma fio mesmo. Hoje não. Hoje você pode engolir quando vier, mas já inventaram o AB, que não tem. Aí o outro já veio com mais AB do que o outro. Aí o outro inventou timbal. Se você não tiver, você perde. Aí pronto. É uma exigência. É uma exigência da federação. E o pessoal que eles botam para fazerem o jurado não conhecem. O pessoal que compõe o jurado são tão competentes que dão campeonato a um Maracatu que vem com modalista. O senhor nunca foi chamado para fazer parte de um jurado desse? Não, rapaz, nem quero. Não quero não. Porque você vai esculhambar a brincadeira. Por mais que o leão coroado se mantenha nas tradições, é impossível que o leão coroado de Luís de França também seja o leão coroado de Afonso. As tradições essenciais são mantidas, mas o meu avô era outra pessoa. Ele não era uma cópia de Luís de França. Então ele ia fazer as coisas do jeito que ele fazia, né? Do jeito que ele fez. E isso trouxe muito pano para a manga para a discussão sobre o leão coroado e para falar desse lugar da legitimidade das tradições, né? Do porquê que o leão coroado toca diferente agora, por que o leão coroado funciona diferente. E basicamente essa resposta é no porquê são pessoas diferentes que estão à frente. Então, essencialmente, vai passar pela mudança. Para reafirmar isso, né? Para segurar esse ponto da legitimidade, o meu avô teve a ideia e contou com muita ajuda, né, para realizar o projeto de salvaguarda do leão coroado, que foi feito de 2014 a 2017, e foi o último projeto que o meu avô encabeçou em vida, que foi literalmente dar conta de todo o acervo do leão coroado, de toda a história que o leão coroado produziu, e contar essa história de um jeito que fosse verídico para nós, né, que mostrasse a nossa verdade. Então, esse projeto lançou um documentário, esse projeto lançou um livro, e nesse processo ele dizia que já podia morrer. Várias vezes eu ouvi meu avô dizer assim: depois que lançar o projeto Salvaguarda, eu posso morrer tranquilo. Eu fiz tudo que eu tinha para fazer e a minha missão dentro da nação está concluída. E aí, a espiritualidade é muito mistério, né? É muito doido. Porque o meu avô lançou o livro do Projeto Salvaguarda e o documentário no dia 3 de abril de 2018. E no dia 15 de abril de 2018 ele faleceu. Depois dele ter dito que já podia morrer porque ele tinha cumprido a missão dele. Então, essa história inteira só mostra pra gente o quanto que a espiritualidade é sagaz, né? No quanto que a espiritualidade faz o que precisa ser feito para encontrar os caminhos que precisam ser encontrados. Quando saiu o arco-íris, que ele começa a cantar, você canta. A cara borujá, matei deu, oxuma eu, a cara borujá, deu. Você começa cantando isso, ele vai apagando. Quando ele aparece, Sim, ele não aparece, sim. aí você começar cantando essa toada, ele vai apagando, aí som. Lacala borujá, matei deu, mareu, lacala borujá, matei deu, mareu. Que lindo!